Olá, irmão, seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Nós vamos continuar estudando as doutrinas da graça, agora gravado, um pouco melhor do que ao vivo. E eu quero fazer uma coisa diferente, duas coisas diferentes que eu quero fazer nesse vídeo. Primeiro, eu vou usar a Bíblia NVT, eu quero usar a tradução NVT para falar para vocês do tema de hoje. Segundo, eu vou fazer o vídeo em duas partes. A primeira parte vai ficar aberta para todo mundo do YouTube e a segunda parte para membros. Esse é oficialmente um vídeo para a área de membros, mas eu vou deixar a primeira parte livre para que vocês vejam como funciona a nossa área de membros, tá bom? Então, estou com a minha mesa arrumadinha aqui, peguei a Bíblia NVT, estou com o meu esboço e a apostila. Tá? A apostila está aqui, se você tiver, se for da área de membros e tiver apostila, nós vamos ver o estudo 3. Mas antes, vamos resumir o que a gente já falou para que a gente não comece do nada. Né? Primeiro nós falamos sobre a doutrina e a importância da doutrina. Depois falamos sobre Deus, os seus atributos e a Trindade. Falamos no estudo passado. Agora nós vamos ver sobre a criação do homem, a aliança das obras e a queda do homem. A aliança das obras e a queda do homem vai ficar na segunda parte do vídeo. No primeiro, nós vamos falar sobre a criação do homem, a criação e a criação do homem. E nós vamos usar a Confissão de Fé de Westminster. Então, se você estiver vendo, não for membro do canal e quer acompanhar, eu vou ler aqui a Confissão de Fé, capítulo 4, o ponto 1, né? Ponto 1 e 2, é isso aí, ponto 1 e 2, capítulo 7, né? Aliás, capítulo 7 diante é da segunda parte. Né? Primeira parte, capítulo 4, ponto 1 e 2 da Confissão de Fé de Westminster, além do texto que nós vamos conferir na Bíblia aqui. Então eu recomendo que você pegue uma Bíblia, senta num lugar tranquilo, onde ninguém vai te atrapalhar agora, abre a sua Bíblia para a gente começar a conversar. Isso é uma conversa mesmo. Eu vou começar a nossa conversa lendo o Salmo 33. Eu estou com ele aberto aqui. A gente vai ler o Salmo 33 do versículo 7 em diante. Vamos deixar o Salmo levar a gente agora. Não é a vida nos levar. Vamos deixar o Salmo levar. Onde ele parar, a gente para. Mas vamos começar do versículo 8. Tá? Eu acabei marcando o versículo 7 aqui na minha Bíblia, mas eu vou começar do versículo 8. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, e vocês acompanhem na versão que vocês tiverem. Não tem problema. Tá bom? Vou começar então. Versículo 8. Que o mundo inteiro tema o Senhor, e todos os habitantes da terra tremam diante do Senhor, diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Marquem aí as palavras importantes. Aqui a palavra importante. Pois quando ele falou é importante, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Ordem é uma questão importante aqui. Versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações. Então, planos é importante aqui nesse caso. E frustra os projetos dos povos. Versículo 10. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Versículo 11. Tá? Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolhe para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Versículo 14. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo que fazem. Tá ótima a versão NVT aqui, né? Por isso entende tudo que fazem. Versículo 16. Nem mesmo um poderoso exército, olha o barulho da moto, pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter a vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem e os que esperam por seu amor. Vários pontos importantes aqui do Salmo 33, mesmo lido da versão NVT, ressaltam a força de Deus, o senhorio de Deus sobre toda a criação e o seu poder criativo. Né? Vamos voltar lá no início, então. Que o mundo inteiro tema o Senhor. Quando a gente pensa
né, em relação ao senhorio de Deus, né, quem é que tem que obedecer a Deus? Né, a gente vai falar, vocês vão falar, por exemplo, principalmente, né? Não, quem tem que obedecer a Deus são os crentes. Né? Não é o crente que tem que obedecer a Deus. Toda a criação tem que obedecer a Deus. Né? A Bíblia indica isso. E o fato de ser criado por Deus já diz que nós devemos obediência a Deus. Não é que nós podemos, nós devemos, nós queremos, não. Nós temos que obedecer ao nosso Criador. Ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia está dizendo isso o tempo todo. Né? Então, que o mundo inteiro tema o Senhor, que os habitantes da terra tremam diante dele. Né? Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Então, Deus tão poderoso, capaz de criar todas as coisas pelo poder da sua palavra, da sua simples palavra, simples para ele, para nós, infinitamente difícil de compreender, mas pela palavra, tudo veio a existir. Então veja o tamanho de Deus, né? E aí a gente tem a questão do plano dos homens, né? No versículo 10, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Eu quero mostrar aqui, na ACF tem outras palavras, né? Conselho e intento, né? Aqui é planos e projetos, já traduziu para a gente, para ficar mais fácil de entender. Os planos das nações e os planos dos homens são frustrados pela vontade de Deus. Deus frustra os nossos planos a hora que Ele quer. Deus frustra os nossos desejos a hora que Ele quer. Porém, o seu desejo não é frustrado. Esta é a distância que há entre Deus e o homem. Os planos dos homens dependem da vontade de Deus. Os planos de Deus não dependem da vontade do homem, não dependem da vontade de ninguém, só dele mesmo. Então ninguém frustra os planos de Deus, mas Deus frustra os planos de todos os povos. Veja que já falamos sobre a criação, né? Já falamos sobre o poder de Deus de criar e de dar manutenção, de direcionar toda a sua criação. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus verdadeiro, né? E olha que interessante, é um salmo de adoração a Deus por isso. Olha o versículo 1. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem, celebrem o Senhor com melodias da harpa, toquem músicas, ou seja, os íntegros de coração, os puros de coração, os santos, aqueles que adoram a Deus, louvam a Ele porque Ele é assim. Né? Eles não brigam porque Ele é assim. Eles não fogem porque Ele é assim. Não, nós adoramos a Deus porque Deus é o que Ele é. E isso só contrasta muito com o que nós vemos hoje. Pessoas brigando sobre a soberania de Deus, negando a soberania de Deus, outros criticando o lado que nega também. Enfim, uma briga que é generalizada, né? E enquanto isso, o salmista aqui adora a Deus pela sua soberania, por Deus ter criado todas as coisas, dar manutenção a todas as coisas e controlar até os seres humanos. Né? O salmo muito bonito que nós temos aqui. Nós temos duas palavras no versículo 10. Né? Antes, vou tomar uma aguinha. Quais são as palavras? Conselho e intento. Vou pegar a Bíblia ACF, que ela é a Bíblia padrão aqui do canal. E aí, quando eu fiz o estudo, eu estava lendo a ACF ou a Nova Almeida Atualizada. Não lembro agora. Provavelmente é a ACF. Eu vou conferir ao vivo aqui com vocês. Ao vivo, né, em certo sentido. Né? Vou pegar aqui. Salmo 33, versículo 10. Nós temos aí duas palavras importantes. Né? 33, versículo 10. O Senhor desfaz o conselho dos gentios. É isso que vocês leram na maioria das versões. E ele quebranta os intentos dos povos. Então, conselho aqui são planos. Então, o Senhor quebra os planos, como a gente vê o Senhor desfaz, que está na NVT, está desfaz, dá no mesmo. É o Senhor desfazendo alguma coisa mesmo. Os planos das nações e os projetos, intentos. Né? A palavra intentos tem mais a ver com o desejo do coração. É aquilo que você quer muito realizar, sabe? Então, os planos de todos os povos, os desejos de todas as pessoas em todos os povos são quebrados por Deus. E, diferente disso, os desejos e os planos do Senhor nunca são frustrados. Pelo contrário, eles permanecem para sempre. Né?
É assim que nós lemos aqui. E olha que interessante, nós, todo ser humano, e principalmente os cristãos, são ordenados ou são incentivados a buscar a vontade de quem? Justamente a vontade de Deus. Nós buscamos a vontade de Deus. O próprio Jesus, na oração, quando ele ensina a gente a orar, ele faz isso. Né? Abre aí Mateus 6, versículo 9 e 10. Né? Vamos ver como é que está na NVT. Né? Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai em segredo. Então, seu Pai que observa em segredo recompensará. Versículo 7. Aliás, não é versículo... é versículo 9 ao 11. Vamos pular aqui. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não venha a minha vontade, não venha aquilo que eu quero. Não venha o teu reino até nós e seja feito a tua vontade. O próprio Jesus nos ensina a orar como o salmista está orando lá, ou adorando lá no Salmo 33. Então, olha que diferente, né? Como que e por que nós brigamos tanto pela vontade de Deus, sendo que a Bíblia adora a Deus pela sua soberania exaustiva, né? Isso é uma coisa que nós precisamos refletir a respeito disso. Precisamos pensar, será que estamos fazendo certo? Será que estamos negligenciando, né, a vontade de Deus, negligenciando os seus planos, os seus decretos? Ou, pelo contrário, será que estamos negligenciando a nossa responsabilidade diante da vontade de Deus, como a gente vai ver na segunda parte? Então, nós precisamos observar, porque esse pecado é um pecado. Isso não é uma dúvida, isso não é uma... esqueci a palavra que eu ia usar agora. Isso é pecado contra Deus, quando nós fazemos isso. Então, vamos concluir aqui o Salmo 33. Os desejos e a vontade de Deus formam a força criativa de Deus. O que Deus quer e o que Deus planeja é o que Ele faz. É isso que Ele fez e que Ele vai continuar fazendo aqui na Terra. O homem e os seus desejos, os nossos desejos, são sempre julgados por Deus. Isso é óbvio, as Escrituras falam isso o tempo todo. É Deus interrompendo os desejos do povo. É Deus quebrando o povo por causa dos seus pecados. É Deus julgando a vontade do povo. Mas a vontade de Deus nunca é julgada. Você não vai ver ninguém julgando a Deus. Ninguém dizendo, você fez errado porque você fez isso. Essa pessoa, se tiver alguém na Bíblia que fez isso, ela deve ter durado pouco tempo. Porque ninguém faz isso com Deus. Deus é soberano. Deus é o Criador e o controlador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. A palavra Senhor tem essa ideia de controle, né, sobre todas as coisas. Chamamos Ele de Senhor, por isso, porque Ele controla todas as coisas. Então, quem se levanta contra Deus nesse sentido acaba padecendo. É isso que acontece, eu creio que acontece até hoje. Tá bom, irmãos? As doutrinas e a Bíblia sempre nos incentivam a buscar e a viver a vontade de Deus. Isso, não sei como é que nós esquecemos isso, né? Mas parece que esquecemos isso, vivemos buscando a vontade de Deus. Mas quando vamos falar sobre a sua soberania, negligenciamos. Quando vamos falar sobre a sua soberania, negamos, criticamos, brigamos por causa disso. Quando na verdade a gente vai para a igreja e fala, Senhor, seja feito a tua vontade. Né? Que doideira, né? Uma confusão generalizada que não pode acontecer. Nós temos que ter um caminho, né? Temos que ter um estilo de vida, ou buscamos a vontade de Deus, ou negligenciamos a Ele de vez. Né? E se brigamos por causa disso, é porque alguma coisa está acontecendo de errado. Então, como no Salmo nós vimos, nós devemos buscar os conselhos de Deus, os seus decretos, a sua vontade, né? E só Ele permite que a gente alcance essas coisas também. Deus realiza todo o seu conselho. Nós vimos no Salmo 33, ele fala que ele pode julgar as nações, ele julga as nações. Esta é a vontade dele. Ele quis criar a terra e ele disse e tudo foi criado. Tudo aconteceu de acordo com a sua vontade, ou seja, Deus realiza toda a sua vontade. Seja criativa ou permissiva, vai acontecer a vontade de Deus. E Deus faz isso de duas maneiras, né? Para encerrar essa primeira parte. A primeira parte é ordenando que elas aconteçam, como ele fala, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a sua palavra criativa ele fala e acontece. Essa é uma maneira de Deus realizar a sua vontade.
né? Você vai lá para Apocalipse e você tem a manifestação da vontade de Deus para o fim. Do jeito que Deus falou, vai acontecer. Por quê? Porque é assim que Deus quer que aconteça. O poder criativo de Deus está ativo no mundo e vai ficar pelos séculos dos séculos. A segunda maneira disso acontecer, de toda a vontade de Deus acontecer, é permitindo que isso aconteça. Então, se nós podemos sentar agora e conversar sobre a Bíblia, foi porque Deus permitiu que acontecesse. E se aconteceu alguma coisa na metade do caminho, foi permissão de Deus. Não é que, nem sempre, né? Claro, às vezes ele pode ter feito também, irmãos. Veja que não dá para você distinguir exatamente, né? Ele pode ter feito alguma coisa a mais, né? Mas ele pode ter só permitido que acontecesse. Então, talvez ele tenha permitido que eu gravasse esse vídeo aqui, ou talvez ele tenha feito eu fazer isso de uma maneira que nós não vamos compreender. Mas essa é a realidade. Talvez você está assistindo porque Deus quis, e não exatamente porque você quis. Mas só porque Deus quis, você vai fazer. Isso é interessante. Olha como é que a Bíblia se relaciona com isso. Abre lá em João 19, a gente tem um texto da permissão divina, né? Algumas coisas que acontecem que são permissão de Deus. João 19, versículo 16 e 17. 16 e 17 diz o seguinte: Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ou seja, nós estamos vendo os homens obrigando Deus, né? Jesus é Deus também, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós vemos Deus permitindo que isso acontecesse com o Filho, Pai permitindo que isso acontecesse com o Filho. E isso acontece. Fazem com Jesus o que eles querem, né? Fazem atrocidades, batem Jesus, humilham Jesus. Deus está permitindo que isso acontecesse. Se ele não quisesse, nada disso aconteceria. Agora nós temos lá em Mateus 25, Deus fazendo alguma coisa diretamente. Agora é ele mesmo realizando. Mateus 25 diz o seguinte, Mateus 25, 31, o juízo final aqui na NVT, né? Está escrito o seguinte, ó: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará no seu trono glorioso. Veja que o texto está falando que ele fará alguma coisa, está se assentando no seu trono. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas. O julgamento divino é uma obra das suas próprias mãos. Ele quis que acontecesse assim. Ele vai fazer acontecer assim. Beleza, irmãos? Entendemos aqui a questão do Salmo 33? Isso é importante para a gente entender o restante do estudo. Tá? Agora, eu quero ler aqui a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4. A gente vai ler o versículo. A gente vai ler o ponto 1 e o ponto 2. Vamos entender aqui a criação de Deus pela Confissão de Fé de Westminster. Depois eu quero ler Romanos 11, 36 para a gente passar para o próximo ponto. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte, abre aí se você tem a apostila na página 4, ponto 1. Ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presta atenção no para que é importante, vai indicar o motivo. Aprove Deus, né, a Trindade Santa, para a manifestação da sua própria glória e a glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar. Só aqui a gente já tem um ponto já. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A confissão está falando a mesma coisa, só que ela está mostrando o que Deus quis fazer. Ao princípio, Deus quis, né? Foi de bom grado de Deus, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que a sua glória fosse manifestada, a glória do seu poder, da sua sabedoria, da sua bondade. Ele quis que isso acontecesse. O que ele quis fazer? Criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Agora preste atenção. Muita gente está achando que é o centro do universo. Nós estamos acostumados a tentar sermos o centro do universo. É claro que eu também passei por isso, né?
E às vezes, quem é que não pensa dessa forma? A gente peca nisso, né? Mas vamos dar uma olhada em Romanos 11, para a gente entender quem é o centro do universo, né? Quem é o centro de tudo? Em Romanos 11, versículo 36, a gente tem um detalhe muito importante que não pode sair da mente do cristão. Não deixe sair da sua mente, porque isso direcionou todos os discípulos. Todos os apóstolos pensaram assim. Por isso alcançaram aquilo que Cristo queria que fosse feito por eles. Tá? Versículo 36 diz o seguinte: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele. Veja que existem por meio dele. Existir não é nascer, tá, irmãos? Não acho que existir é só nascer. Não, a Devaí existiu, né? Então eu nasci por meio de Jesus. Mas não é só isso, é o fato de continuar existindo. Todas as coisas vêm de Deus, existem no sentido de ainda existir. Você existe por meio de Cristo, tá? E você também existe para Cristo. Então o centro do universo não é o Sol, não é você, né? E o centro de Jesus também não é você, é o Pai. Mas aqui nós vemos que a Cristo, a Deus, seja a glória para sempre. Amém. Então, Deus quis fazer todas as coisas para a manifestação da sua própria glória, e não da nossa. E não da nossa. A criação não foi feita para o prazer do homem, embora sentimos prazer na criação. Ela não foi feita para que nós vivêssemos em prazer exatamente. Deus não quis fazer isso para que você tivesse uma vidinha boa apenas. Não é para isso. É claro, Ele nos dá uma vida prazerosa. Mas esse não é o motivo real. Esse não é o motivo. Deus criou os animais antes de ter criado o ser humano para a glória do ser humano. Né? Não foi, nem existia ser humano. Ele criou para a sua própria glória. Depois que Ele decide criar o ser humano. Né? E se Deus criou tudo para a sua própria glória, isso inclui você também. Você não foi criado para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. A terra, tudo foi criado para a glória de Deus. Todas as coisas vieram de Deus e foram feitas por causa de Deus. Agora, cuidado com a ideia de que todas as coisas vieram de Deus. Muitas ideias vão ensinar que Deus ele é a célula tronco, né? Tipo, Deus se dividiu e formou a terra, né? Não é assim. Não é nesse sentido que tudo veio por Deus. Não, é no sentido de que Deus criou tudo. Né? Tudo surgiu porque Deus quis. Não é que saiu de Deus, como ensinam os gnósticos e tudo mais. Todas as coisas vieram de Deus e foram feitas por Ele e para Ele. A glória de todo o resultado da criação, a glória desse vídeo, não vai ser muita talvez, mas vai ter, né? A glória desse vídeo não vem para mim, né? Nem pode vir para mim. Se eu começar a me elevar, alguém tem que me baixar de novo. Fala, Devaí, para a glória de Deus, não para a sua glória. Toda a glória de toda a obra, de toda a criação que pertence a Deus, tem que ir para Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas e não a gente. Claro, Deus nos beneficia também por causa das nossas obras, mas nós não podemos fazer isso para ser beneficiados. Tudo tem que apontar para Jesus, tudo tem que mostrar Jesus e não a nossa capacidade ou a nossa beleza e sei lá. Eu não sei falar sobre beleza porque, obviamente, eu não tenho. Agora, no início, aprove a Deus Pai. A criação, em todos os seus detalhes, foi criado com o desejo de Deus. Não se esqueça, tudo que existe foi a vontade de Deus. Então, o ser humano é vontade de Deus. Né? Até os eventos que acontecem na Terra existem, ou seja, eles estão lá, são reais. Se são reais e se existem, servem para glorificar a Deus. A forma como vão glorificar a Deus, às vezes você não vai perceber, mas estão aí para glorificar a Deus. Toda a história da criação, toda a nossa história existe também. Deus faz com que... Caiu. Deus faz com que toda a nossa história glorifique a Ele mesmo. Então, quando você lembrar da sua história, você não precisa ficar se gabando da sua história, falando, não, eu consegui, eu conquistei, não. Você tem que pensar que Deus criou todas as coisas para a manifestação da sua própria glória, incluindo a nossa história, a nossa mente. Tudo isso tem que glorificar a Deus. Em toda a criação,
Em todo o desenrolar histórico da criação, nós podemos ver também os atributos de Deus, glorificando sempre ao Pai. Vê que coisa, né? Que coisa. A gente não está acostumado a pensar nisso quando vai falar da criação. Muita gente vai falar da criação e fala só de como que Deus criou as coisas, né? Isso a gente já sabe, né? Isso está descrito na Bíblia, né? Agora, e a parte de baixo do texto, né? A parte difícil do texto? Bom, além de ter criado todas as coisas, Deus criou o homem também, né? Nós vamos ver no ponto 2 da Confissão de Fé de Westminster. E aí vai começar na página 4 e vai terminar na página 5, esse ponto da Confissão de Fé. Leia aí comigo, acompanhe. Depois a gente vai ler em Gênesis também, para a gente ver isso acontecendo em Gênesis, né? Ponto 2, do capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster, diz o seguinte: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea. Preste atenção nisso aqui. Deus criou o homem macho e fêmea, ponto final, com almas racionais e imortais. Olha que interessante, né? Nós não somos mortais exatamente. Existe um sentido da palavra imortal que se aplica a nós. Nós não somos imortais, aliás, nós não somos infinitos como Deus, né? Ilimitados como Deus, mas nós somos imortais em algum sentido. Qual sentido? Aquilo que Deus criou, o nosso espírito, dura para sempre. Então nós somos imortais. E todo ser humano é imortal, porque quando morrer nessa terra, vai herdar a eternidade com Deus ou sem Deus, eternamente. Então, é bem legal a Confissão de Fé falar isso, né? Com almas racionais e imortais. Né? Essas almas não são inocentes por si só. Elas possuem a qualidade do raciocínio, né? Deus dotou-nos, não sei se dá para falar assim, com inteligência, retidão, perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Ele falou que Deus dotou com retidão, perfeita santidade. Por quê? Porque a confissão nesse ponto está falando de Adão e Eva, tá? Não de vocês, é de Adão e Eva que ela está falando. Esse ponto não se aplica de maneira nenhuma a nós, mas se aplica a Adão e Eva, né, na criação, logo no início. E poder, né, aqui também, para cumprir, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Como assim? A liberdade de Adão e Eva era mutável. O que significa isso? Significa que eles não eram exatamente puros, né, como Deus é puro. Significa que eles não eram exatamente santos como Cristo. Cristo veio ao mundo santo, morreu santo. E ele era imutável em sua santidade. Ou seja, Deus não poderia escolher pecar, porque isso não faz parte do seu caráter. Não faz parte da sua vontade soberana, do seu ser. Né? Já o ser humano foi criado no meio. Ele tinha, sim, a possibilidade de não pecar e tinha a possibilidade de pecar. Isso antes da queda. É isso que a confissão vai falar. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Esse é o pacto das obras que nós vamos ver no próximo ponto. Mas vamos pensar aqui um pouco, lendo a Bíblia, né? A confissão traz um resumo, mas a gente precisa aprender a achar isso tudo na Bíblia. Então, abre em Gênesis, eu vou continuar usando a minha NVT. Abre em Gênesis 1, versículo 26 e 27. Nós temos a descrição da criação do homem, tá? Então, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam no chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem.
A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. É desse texto que a Confissão de Fé extraiu o ponto 2 do que nós lemos. Tá? Agora percebe que Deus, assim como criou todas as coisas pela sua palavra, criou também os seres humanos pela sua palavra. Como, Divaí? Nós aprendemos que Deus criou o ser humano do barro. Sim, Deus criou o ser humano do barro, mas veja o que acontece antes de amassar o barro. E disse Deus, ou Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. O homem também foi criado a partir da palavra criadora de Deus. Isso mostra que o ser humano, assim como toda a criação, faz parte do eterno decreto de Deus. Deus quis criar o ser humano do jeito que ele criou. Tanto que não há diferença entre a forma de início. Deus disse, haja luz. Deus disse, façamos o homem. Ou seja, tudo veio da sua vontade, da sua palavra. Depois ele vai falar, o texto vai falar assim que vai usar o termo façamos o homem. Façamos o ser humano. Façamos o homem, o ser humano. Às vezes do texto crítico bota ser humano por causa do feminismo. Diz que é por causa do feminismo. Mas o texto é façamos o homem. Porque homem não é indicativo do sexo masculino. Homem é a definição do ser. Nós somos homens. Aí existe sexo masculino e feminino. Mas por uma questão besta, colocaram, façamos a humanidade. Façamos o ser humano. O texto certo, façamos o homem. Tá bom? Nesse caso, nós precisamos lembrar e perceber que Deus disse, façamos o homem. Façamos a humanidade. Então o homem não é fruto de nenhum tipo de evolução. A Bíblia não apoia essa ideia da evolução de maneira nenhuma. Pelo contrário, Moisés desde o início já critica isso. Não, Deus não criou uma coisa e mandou aquilo se tornar o homem. Ele fez o homem. Então o homem, do jeito que você vê hoje, eu sou um homem de sexo masculino. Ele foi criado do jeito que ele é. Então era desse jeito Adão e Eva. Talvez um pouco menos gordo do que eu, talvez menos barba do que eu, mas Adão e Eva era exatamente como o ser humano é hoje. Então ele não foi processo de evolução, nem nada disso. E aí nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não significa que nós somos criados com os poderes de Deus. No vídeo passado nós falamos dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Nós herdamos os atributos comunicáveis, por isso que ele se chama comunicável, porque é de comunicação, algo que foi repassado para frente. Nós recebemos isso de Deus. Agora, o que recebemos? Eu fiz uma listinha aqui. Deus, por exemplo, se comunica, Deus pensa, Deus faz planos e Deus executa. E o homem também herdou isso de Deus. Nós podemos pensar, se comunicar uns com os outros, e na Trindade Santa há comunicação, isso nós herdamos de Deus. Deus pensa, faz planos e executa os seus planos. Isso são atributos de Deus. O homem também domina sobre toda a criação. É uma ordem de Deus e o homem já nasce com isso nele. A humanidade já nasce com isso embutido no pacote. A dominação do homem. Por isso que o pecado faz com que o ser humano domine de forma tão violenta na Terra. Porque isso faz parte da mente do homem, dominar. Então o homem também herdou alguns atributos, chamados atributos comunicáveis. O amor, o perdão, a misericórdia, a paciência, a justiça, são atributos que nós herdamos de Deus. E a Bíblia fala que isso reflete a glória de Deus também. Nós refletimos a glória de Deus demonstrando os nossos atributos do jeito certo, principalmente. Tá? Outro ponto que eu destaquei aqui é que Deus fez o ser humano homem e mulher. Ele não fez metade do caminho, ele não quis fazer algo a mais, não. O ser humano oficialmente é criado homem e mulher. Eu coloquei um texto aqui para a gente ler, que é o texto de Romanos, Porque tudo que passa da vontade criadora de Deus procede do pecado. Deus criou homem e mulher. Se há algo diferente disso, isso vem do ser humano e do pecado. A gente precisa deixar bem claro isso aqui, porque essa é a revelação de Deus na Bíblia para nós. Aqui nós temos o texto
de Romanos 1, 24 ao 26, onde vai mostrar que Deus faz com que os homens prossigam os seus pecados. Ele abandona os homens dos seus pecados. E essa é uma das coisas que acontece com o ser humano, que é abandonado pelos seus pecados. O decreto permissivo de Deus faz com que o ser humano se afunde em pecado. É claro, esse não é o único pecado, esse não é o símbolo, tá? Existem outras maneiras disso acontecer, mas Paulo estava lidando com isso na época. Então lá no versículo 24 a 26 a gente tem essa descrição. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Os entregou quem? Os homens que fugiam da vontade de Deus e criavam ídolos para si mesmo, para não acreditar em Deus, para ignorar o Criador. Deus os abandona, os entrega aos seus desejos pecaminosos do seu coração. E como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Isso pode ser, o exemplo de Paulo aqui é exatamente isso, mas isso pode ser visto de outras maneiras, né? Se afunda no pecado, é isso que Paulo está querendo dizer. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, além do Criador que é digno de louvor eterno. Amém. Então, tudo que passa daquilo que Deus criou procede do pecado. Tudo que passa daquilo que Deus manda fazer procede do pecado. Se falarmos algo que Deus não mandou falar, se falarmos algo que Deus não ordena e não ensina, procede do pecado humano e não do Espírito e não de Deus de forma nenhuma. Tá? Deus ele é imutável e aquilo que ele deseja, aquilo que ele fala também é imutável. O homem, lá na criação, ele recebeu a lei e a capacidade de obedecer a Deus. Vocês viram que no texto de Gênesis nós falamos sobre isso? Então, vamos voltar lá em Gênesis para a gente ler. Esse é um ponto importante que já vai abrir espaço para o próximo vídeo. Tá? O homem recebeu a lei desde o início, desde Gênesis o homem recebe a lei. Lá no Éden ele não estava destituído da vontade de Deus. A vontade de Deus estava lá e era clara. Ele sabia muito bem o que tinha que fazer. Então, Deus nunca falou em mistérios para ninguém, né? Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A vontade dele é extremamente clara. Versículo 26 em diante, né? Gênesis 1, 26, a gente tem aqui a expressa vontade de Deus para o jardim, para o homem, no jardim do Éden. Né? Façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará os peixes do mar. Isso é parte da lei de Deus no homem do Éden, Adão e Eva nesse caso. Sobre as aves do céu ele vai dominar, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Deus ordena que o ser humano domine. Isso é uma ordem, não é um pedido. Tá? Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, versículo 27. A imagem de Deus os criou, o homem e mulher. Então Deus os abençoou e disse. Então Deus os abençoou e disse só, e pediu. Né? Esse disse aqui é uma ordem que vai vir daqui para frente. Né? E disse, sejam férteis. Esta é uma lei de Deus. É uma ordem que Deus dá desde a criação. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e governem a terra. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Está repetindo, né? Sobre todos os animais que rastejam no chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou as plantas com sementes de toda a terra, tal e tal e tal. Então aqui nós temos já a lei de Deus. Então eu coloquei aqui 3 leis que a gente acha em Gênesis a respeito de Deus e do homem. 3 leis na criação do homem, né? Ó, primeira lei, dominem a criação. Deus ordena que o ser humano domine a criação desde o Éden. Multipliquem-se, desde o Éden é uma lei para a humanidade, multipliquem-se e não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, especificamente para Adão e Eva. Tá, irmãos? Esta é o pacto das obras. Então vamos concluir a primeira parte a respeito da criação do homem. Tá? Nós vimos a criação de todas as coisas, você sabe de cor e salteado como Deus criou todas as coisas, mas a respeito do homem,
Ah, sim. Achei que eu tinha escrito errado aqui. Não, a respeito do homem. Nós fomos criados em corpo e alma, racional e eterna. E imortal, nesse caso. Não é eterna porque eterna é algo que nunca deixou ou começou a existir. Imortal é algo que não vai morrer. É isso, tá? Então nós temos nosso corpo criado da terra e a alma racional e imortal recebida de Deus, o espírito, o sopro de Deus. Aí nós nos tornamos alma vivente. O homem é formado por dois elementos apenas em Gênesis, tá? E não três, como muitos pensam, só corpo e alma, e espírito nesse caso. O corpo do pó da terra e o espírito vem do sopro de Deus, ou o espírito dado por Deus. E também o homem foi criado com corpo e alma, isso aí já tinha falado, acabei repetindo, né? Bom, agora a gente vai passar para o pacto das obras, que é o próximo ponto depois da criação. Nós já vimos o que Deus fez e por que Ele fez e para que Ele fez, né, incluindo o ser humano, e agora a gente vai falar sobre o pacto das obras, mas isso vai ficar no próximo vídeo, porque já tem 40 minutos. E aí, se você não é membro do canal, torne-se membro do canal e veja todo o estudo. Se você é membro do canal, provavelmente o vídeo vai sair logo depois desse aqui, beleza? Tchau pra você. Se você curtiu o vídeo, curta o vídeo, né? Deixa aqui embaixo seu comentário, compartilhe o vídeo também para que mais pessoas assistam e até mais.